Boa noite, meus amigos do PonderaCast. Estamos mais uma vez com essa live ao vivo, especialmente preparada para você que sempre nos acompanha aqui nas quartas-feiras. Já aproveita, você que está agora aí, já manda o link dessa live aí para os amigos, manda no grupo do condomínio, para a sogra, para o tiozão do Zap, lá para que eles possam conhecer o PonderaCast e nos ajudar nesse trabalho também, tá bom? E agora eu quero deixar o meu boa noite aqui para o Alessandro. Como é que está, meu amigo? Muito boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando aqui. Mais uma live no PonderaCast. Sabe que é um prazer inenarrável estar aqui para a gente poder estar conversando, trocando ideias, trazendo informações que vão fazer a diferença na vida das pessoas, não é verdade? Exatamente. E hoje estamos com um convidado muito especial. Já esteve aqui, né? Mas hoje está trazendo algo diferente. Está trazendo um livro para conversar a respeito. Não é isso, Alessandro? Com certeza. Você sabe que todos os nossos convidados, eles são muito, mas muito especiais. E a gente teve a oportunidade de trazer na última live, inclusive, um convidado, né, que já esteve aqui conosco, que escreveu um livro. E hoje nós estamos tendo a honra de receber novamente ele, que é coach esportivo e também escritor, é uma referência nesse mercado, então é com grande prazer e alegria que recebemos Thiago Linhares. Seja muito bem-vindo ao PonderaCast. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Luciano. É um prazer imenso estar aqui com vocês e vamos falar um pouquinho mais sobre mentalidade vencedora, vamos falar um pouquinho mais hoje sobre o Bom Dia Campeão. E vamos realmente mudar vidas hoje aqui para realmente poder fazer diferença na vida dessas pessoas aí. É um prazer que todos possam estar junto com a gente até o final. Bacana. E aí a gente vai tratar também de um tema que infelizmente no Brasil ficou um pouco controverso, que foi o quê? A atuação do coach, né? Mas na verdade o coach, ele traz ferramentas fantásticas para o desenvolvimento das pessoas, tanto a nível mental quanto a nível também físico, né? Que é o seu caso em trabalhar com coach esportivo. Mas, Thiago, conte para nós, o que realmente é o coach esportivo? O coaching esportivo é uma metodologia que auxilia os atletas através do desenvolvimento mental, com técnicas, com ferramentas, com passo a passo, com metodologia, tudo isso com base científica e, no meu caso aqui, com princípios cristãos. O coaching não é terapia, não é tratamento de nenhuma doença ou patologia. Ele é um treinamento focado em alta performance para aquele indivíduo que quer alcançar níveis maiores ou ainda alcançar metas em suas vidas. Thiago, vamos aproveitar, numa outra live a gente já falou sobre isso, mas vamos aqui falar um pouquinho sobre a tua trajetória. Como é que você se iniciou nesse mundo do coaching? Legal. Eu sou da cidade da Lapa, é uma cidade vizinha aqui de Curitiba, é uma cidade de mais ou menos 50 mil habitantes, e eu era personal trainer na cidade e tinha um aluno chamado Aramis, inclusive o Alessandro conhece. Contrato uma assessoria primeiro para ir para lá para dizer exatamente o que nós tínhamos que fazer. E quando uma pessoa diz exatamente o que você tem que fazer, às vezes aquilo não faz sentido. Então aquilo não fez sentido. A assessoria dele não fez sentido para nós. E aí o Aramis fala no jornal, através da Tribuna Regional, que ele tinha contratado o coach Alessandro, que está aqui com a gente. E ele tinha, inclusive lá, né, Alessandro? Tinha esse rapaz. Quer dizer que você é coach, então, Alessandro? Eu sou coach, você tem minhas formações de coach. Mas foi um prazer, uma honra desenvolver aquele trabalho contigo. Mas continue, por favor. Foi bem bacana, que daí o Alessandro escrevia o Café com Coach, né? É o Café com Coach, isso? Era o Café com Coach. E eu falei, rapaz, eu quero conhecer esse trabalho, quero conhecer essa pessoa. Então, e o Alessandro foi fazer o trabalho do coach realmente levado a sério. Ele não foi dizer o que nós tínhamos que fazer. Ele foi despertar em nós, ele foi gerar insights, ele foi gerar conexões novas e fazer a gente pensar. Ou seja, Luciano, ele não foi dar o peixe. Ele foi ensinar a gente a pescar, e tanto que aquilo ali expandiu para mais ou menos 15 empresas que a gente abriu aí. Hoje a gente está com umas 8, 9 empresas com a Ivânia, mais a minha. E aí eu fui, né, estudar um pouquinho mais sobre coaching, executive coaching, team coaching, leader coaching, psicologia positiva, enfim. E aí que também a gente começa a adentrar, mas tudo
iniciou junto lá com o Alessandro. E hoje você é Master Coach e também está fazendo doutorado na área de coaching. A gente buscou fazer todas as formações, né, Alessandro, aqui no Brasil, para realmente ter um embasamento do que a gente fala, né? Então, não foram apenas alguns cursos. Então, eu fui atrás da especialização em psicologia positiva, psicologia do esporte, a gente foi atrás de uma especialização em liderança e coaching, de um MBA em liderança e coaching. Aí eu fui fazer uma especialização em teologia, estou fazendo uma especialização. Teologia? Teologia, inclusive eu recomendo, todo mundo precisaria passar por uma especialização em teologia. Rapaz, te abre a mente sobre hermenêutica, homilética, enfim, são alguns nomes que você vai descobrir muito sobre lideranças e princípios cristãos. E fui fazer um mestrado e hoje também faço um doutorado. Por quê, Alessandro? Para sair dessa linha, de novo, de coach de autoajuda, eu não sou coach motivacional, para trazer um embasamento científico. E aonde eu quero chegar um dia, se Deus permitir, quem sabe uma seleção brasileira, quem sabe não, é a minha meta chegar na seleção brasileira. Chegará, com eu certeza. Entendo que eu tenho que ter um cunho científico, uma propriedade num doutorado e um pós-doc, quem sabe, para realmente, nós precisamos estar provando por A mais B, que a nossa profissão, sim, pode mudar vidas. E só abrindo um parênteses aqui, nos Estados Unidos a palavra coaching, ela é muito mais falada e usada do que a palavra profit, que é lucro. Então, se treinar as pessoas é sinônimo de lucro. Então, treinamento, desenvolvimento. É verdade. E você sabe que é uma coisa muito interessante, porque quando você pega e estuda a profissão de coach nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, de uma maneira geral, é muito valorizado, não é verdade, Thiago? Você vê um respeito, porque você tem o quê? Profissionais que trabalham com embasamento científico. Isso quer dizer que a gente vai para a faculdade, a gente trabalha com temas que são desenvolvidos, focados realmente com base científica, utiliza uma análise de perfil que também tem um fundamento. Só que no Brasil, infelizmente, é como a gente vê na internet, né? Você vê o pessoal vendendo de tudo e na ânsia de fazer venda, o que eles fazem? Porcaria. Sim. Aí você tem aquelas coisas, né? Quântico com reprogramação de DNA. Isso você fala assim que é absurdo, mas absurdo é quem compra esse tipo de coisa. Diferente, por exemplo, do seu trabalho, que é bem nichado, com cunho esportivo, e as sacadas que eu tenho te acompanhado nas redes sociais realmente mexem com a pessoa, porque é aquilo que você falou. Se a pessoa tem uma mentalidade pobre, os resultados dela serão pobres. Eu fico imaginando no campo esportivo, que é altamente competitivo. Perfeito, Alessandro. Na verdade, aquele que não quiser investir em conhecimento, que experimente investir em ignorância para ver onde é que vai chegar. Então, a Bíblia também fala que é pelos frutos que você conhece a árvore. Então, assim, quando alguém estiver falando alguma coisa, ou quando alguém estiver te vendendo algo, basicamente você vai dar um Google no nome dela, vai ver como é que é a avaliação do nome dela, vai ver como é que é a avaliação da empresa dela, vai ver se existe alguma coisa no Reclame Aqui, porque a gente trabalha todo dia de maneira mais séria possível para gerar resultado. É isso que faz realmente o Thiago Linhares, ou o próprio coaching, no caso que eu trabalho aqui esportivo, ele ter um valor, porque realmente tem de tudo, tem vários tipos de profissões, educação física, medicina, direito. Todo mundo tem os seus profissionais de um lado e de outro. Então, se você quer ser um profissional, um empresário, um empreendedor de destaque, rapaz, entrega resultado para o teu cliente, porque você vai ter propriedade para quando você puder abrir a boca e conversar com ele. Legal, legal. E hoje o nosso amigo Thiago aqui, ele trouxe pra gente aqui para conversar um pouquinho sobre o livro que ele acabou de lançar, Bom Dia Campeão, Devocional, Consciência e Deus. Cadê a câmera? Cadê qual? Aqui. Aqui, ó. Deixa que eu coloco aqui para poder mostrar o livro ali, ó. E inclusive essa é uma versão minha autografada, né? A hora que daqui a um tempo eu posso falar que eu tenho um livro autografado pelo coach da seleção brasileira. Tem que guardar isso aqui com muito carinho. Né? Só para fazer inveja a você, eu também tenho aqui. E esse livro eu vou ler com muito carinho, porque deu para ver que o teu livro, você trabalha diariamente
com devocionais vinculados ao trabalho do desenvolvimento. Fala um pouquinho para nós sobre esse projeto. Eu quero dar uma sacada para vocês aqui e para quem está ouvindo a gente. Olha só, depois que eu fiz o meu processo de coaching com o Alessandro, eu fui fazer as minhas formações. Comecei a minha primeira formação lá em 2015. Aí um amigo meu falou que começou a ler. Até então eu não lia, Alessandro. Eu não estudava, Luciano. Eu não lia. Eu não sei como é que eu passava de ano. Na universidade eu procurei me esforçar um pouquinho, mas de maneira medíocre. Aí um amigo meu falou assim, comecei a ler agora, a estudar, acho que vou investir 20, 30 minutos por dia. Eu achei aquilo legal, que ele me falou. Aí eu fiz uma reflexão, como o Alessandro costumava fazer com a gente. Que tipo de coach eu quero ser? Que tipo de profissional eu quero ser? Que tipo de empreendedor você quer ser? Aí eu fiquei pensando, bom, os melhores estão na Europa e nos Estados Unidos. Deixa eu pesquisar aqui, dar um Google. Quem é o público que mais lê hoje no mundo? Veio o alemão ali para mim. O alemão lê em média 2 a 3 livros por mês. Dá um Google, quantos livros o brasileiro lê? Um por ano? Só que desse um por ano uma página, né? 10% chega... é mais ou menos de 4 a 5% da população que lê. Vou chutar um pouquinho mais, que já é 10%, mas desses 10% não é todo mundo que chega na última página. Então assim, é muito pouco. Eu falei, eu quero ser igual ao brasileiro ou eu quero ser igual ao alemão? Não, eu quero ser igual ao alemão. Comecei, Luciano e Alessandro, a comprar livros. E tudo que eu lia lá em 2015... Todos os livros, Carol Dweck do Mindset, Angela Duckworth, que é o livro do Garra, Daniel Coyle, Daniel Goleman, enfim, vários autores, tudo que eu lia, sempre me chamou a atenção a palavra pesquisa. Em um estudo recente, aí o que eu fazia? Eu pegava meu celular, tirava uma foto e colocava a página do livro, a referência e fazia um acervo. Por que eu já pensava? Um dia eu vou escrever um livro. 2, um dia eu vou entrar no mestrado e doutorado e eu vou usar essas pesquisas. E até então foi o que eu fiz. E aí, tudo que eu tirava foto, o que eu fazia, Luciano e Alessandro? Eu compartilhava no meu Instagram. Não é essa maneira... Qual é a melhor maneira de você aprender? Compartilhar, ensinar. Então eu lia, eu fazia o meu acervo e compartilhava na rede social. E depois que eu ia atender o cliente, eu fazia a sessão de coaching e enviava para ele um material de apoio do que eu tinha lido lá atrás. E assim eu fui montando, nesses últimos 10 anos, chegou para montar o livro, montamos em 5 meses. De que forma? Oriundo de todo esse acervo, de toda essa leitura que eu tive lá atrás, de 2, 3 livros por mês, por mês. Então teve um ano que eu cheguei a ler 34, 35, 34 livros, eu nunca passei de 34 livros por ano. Nossa, então ele lê bastante, né? Porque o brasileiro, na verdade, Lu, não é que ele lê lê um livro, ele lê uma página por ano e prefere o quê? Consumir tudo via YouTube, porque é muito mais fácil. Mas, na verdade, quando você lê, você desenvolve, aprimora as suas capacidades cognitivas, que faz você ser mais inteligente, mais focado. E é comprovado, né, que o hábito da leitura você consegue absorver mais do conteúdo do que você ver um vídeo de resumo do livro. Essa é a grande verdade, sim, né? É um bom hábito que a gente tem que cultivar. Agora, desculpa, imagina você ler e você gerar conteúdo. Lê e gera conteúdo. Lê e gera conteúdo. O teu aprendizado vai ficando mais rico. Então, por isso que é importante você ler e compartilhar. Ouvinte, você que está com a gente aqui, tudo que você aprender, compartilhe com as pessoas. Divida, porque quem vai mais ficar sabendo é você mesmo. Então, e logo você divide aí com o mundo as coisas boas que você está aprendendo. Então, leitura, a gente não precisa de um político A ou um político B. A gente precisa de educação nesse país. A gente precisa de pais que incentivem seus filhos a lerem verdadeiramente, o Luciano e a Alessandra. Isso é verdade. E uma coisa que eu estava vendo aqui no teu livro, que ele é dividido em blocos, né? Então, sim, por exemplo, hoje é dia 16 de abril. Dia 16 de abril. Então, olha só, tem o tema de pequenos passos, grandes resultados. Aí você tem um versículo bíblico, no caso que você pegou Mateus 13, de 31 a 32, aí você desenvolve e depois tem as perguntas de campeão e bota a referência. Perfeito. Então você viu que bacana que é o de hoje aqui, ó, pequenos passos, grandes resultados, né? Toda grande trajetória começa com um simples passo. Hoje é inteligente que você não subestime o poder do início, por menor que pareça. Sabe que isso faz me lembrar quando nós idealizamos o PonderaCast, se lembra?
Por quê? Porque, cara, foi um curioso. pequeno grande passo, meu. Que a gente tava lá conversando, trocando ideia. Aí, de repente, você assim, cara, vamos tocar um podcast? E a gente não tinha a mínima ideia. De onde ia chegar? Exatamente, foi por Deus, né, que a gente chegou aqui. Mas chegamos, na verdade. A gente deu um primeiro passo Deu um primeiro e foi atrás passo. do conhecimento. Tudo que a gente está aqui, aparelhagem, configuração, montagem, a gente teve que aprender. Essa que é a verdade, né? A gente tem que começar por algum lugar. E isso é interessante. Olha, eu não acredito que há por acaso, né? Há sincronicidades. E é bem o que nós vivemos. E realmente as pessoas, elas sempre ficam esperando a segurança financeira, o momento certo, quando eu casar, quando eu comprar o carro, quando eu fizer, sendo que é agora que tu tem que fazer o negócio, né? Mas o momento certo ele chega e o momento certo é agora. Gostou dessa? Eu gostei, isso é bem poético. Olha só, tem um livro chamado Princípio 80-20. Ele fala, é a regra de Pareto lá, que tudo é 80-20. Então, o mais difícil, Alessandro e Luciano, é o começo. O mais difícil normalmente é o primeiro passo. Então, vocês deram o primeiro passo, que talvez foi sim o mais importante. Nesse livro Princípio 80-20, ele fala que o foguete, para subir para o espaço, 80% da energia dele é logo na arrancada. Então, uma dupla sertaneja, uma banda de rock, se eles fizerem uma música bem de sucesso, aquilo lá vai levar eles pro restante da carreira deles. Então, assim, o primeiro passo é o mais importante. No dia de hoje, a gente fala sobre o grão de mostarda. Jesus fala que um grão de mostarda tem apenas de 1 a 2 milímetros. E ela pode se tornar uma grande árvore de 2 a 3 metros de altura. E eu trago o exemplo do Vinícius Júnior, que começou, ele é lá de São Gonçalo, ele começou jogando futebol aos 16 anos. Você imagina, será que ele acreditava verdadeiramente onde é que ele poderia chegar? Mas ele acreditou no primeiro passo dele, confiou e aquilo foi o mais importante, porque se a pessoa não der o primeiro passo, o segundo ele não vai vir. Uhum. E, Thiago, como é que foi você concatenar princípios cristãos com o trabalho de coach? Eu te pergunto isso porque no Brasil, tão controverso em termos religiosos, né? Sim. E também assim com o pessoal fazendo coach quântico e essas coisas aí, como é que foi? Como é que se deu essa concatenação e como é que você conseguiu se diferenciar? Rapaz, é legal isso. Alessandro, eu não sei se eu falei para vocês na vez passada, mas desde pequeno, meus 8, 9, 10 anos, eu tinha colapsos assim na minha mente que eu queria descobrir como que a mente funcionava. Eu achava que quando a gente descobrisse a mente, a gente teria aí um grande poder. Mas aí eu fui para o esporte, fui para a educação física e aquilo ficou morto. E hoje, olhando lá para os meus 8, 10 anos, eu entendo por que daquela curiosidade. Talvez realmente fosse Deus colocando na minha mente isso. Como é que eu concateno? Como é que eu ligo? Como é que eu vejo o mundo? Eu estou estudando hoje um módulo no meu MBA, Luciano e Alessandro, de programação neurolinguística. A programação é um ato de reprogramar a mente, certo? Vamos lá. Romanos 12:2 fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. Alguma coincidência? A programação neurolinguística reprograma. Romanos 12:2 fala para a gente... que é a metanoia, a gente precisa se transformar, a gente precisa renovar a nossa mente. Então, assim, isso eu vejo já uma união. A Bíblia fala, assim, Provérbios 23:7, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Os gurus aí do palco falam que os nossos pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. E a Bíblia fala através de Salomão há milhares de anos. Assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então eu comecei a ver, falei, rapaz, e a ciência já, ela nasceu junto com a religião há um tempo atrás. Existem 4 tipos de conhecimento. O conhecimento religioso, o conhecimento popular, o conhecimento filosófico e o conhecimento, faltou um, científico. Então existem 4 tipos de conhecimento. E no meu modo de ver o mundo... eu consigo ver ciência e espiritualidade juntos. Tem um livro A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Ele fala que ele era ateu, Alessandro.
e Luciano, ele fala que ele era ateu. E ele se encontrou com Deus através das pesquisas das moléculas, através do DNA do nosso sangue. Porque ele entendeu que através do nosso pensamento a gente consegue sim mudar a nossa química. Enfim, mas é a maneira como eu enxergo as coisas. Eu não consigo ver de outra forma. Por isso que aí eu falei, não existe hoje um livro, um devocional, que una... Um devocional especificamente, que una a parte espiritual com a parte científica. Uhum. Então foi através dessa sacada. Inclusive na capa aqui, se você for olhar, ó, devocional Consciência em Deus. A palavra ciência, ela está em negrito. Uhum. Então eu faço questão de deixar esse negrito, porque você como coach sabe, a gente, para ter essa mudança de comportamento, a gente tem que ter essa parte da consciência. E aí eu trago consciência através das perguntas e eu trago ciência para provar por A mais B e a parte de Deus. Legal. Ô Linhares, e da onde surgiu esse título, Bom Dia Campeão? Tem alguma história por trás? Você realmente quis nos dar um bom dia todo dia que a gente pegar e abrir o livro para ler um capítulo? Legal. Luciano, o Bom Dia Campeão nasce lá atrás na cidade da Lapa, com um gatinho que a Ivânia traz para dentro da nossa casa. Ele ia chamar o gato com outro nome lá, não sei, um nome qualquer, mas eu nunca vi esse gato com esse nome. Para mim, esse gato era o grande campeão. E aí, como eu já estava fazendo os meus atendimentos e atuando no Instagram, eu sempre dava o meu bom dia ali, às vezes virava pro gato, e aí, bom dia, campeão, para ele, assim. E aí virou esse meu jargão, Bom Dia Campeão, há 10 anos atrás, onde eu vou nas palestras logo cedo, nos lugares do network, eu sempre realizei Bom Dia Campeão. E eu falo, eu sempre vejo toda pessoa, todo indivíduo como um campeão. É assim que Deus nos vê, afinal somos a imagem e semelhança de Deus. Então foi dessa forma que nasceu o tema e o título do Bom Dia Campeão, pelo gatinho. No acaso. No acaso de Deus aí. E Thiago, como é um dia de um campeão? Porque tem princípios, né? Para você acordar de manhã, concentrar a tua mente, construir o que você vai fazer. Conta para nós, como é o dia de um verdadeiro campeão? Posso falar primeiro como não é o dia de um campeão primeiro? Fique à vontade, aqui você pode falar tudo. Então vamos lá. Como que não é um dia de um campeão? A pessoa já acorda desesperada, ela já acorda pegando no telefone, respondendo o WhatsApp, já acorda vendo notícias ruins, já acorda no Instagram vendo e dando like para quem não merece, vendo conteúdo indesejado. Esse indivíduo, ele já acorda vendo o grupo da família ali, que tem a tia que dá todo dia bom dia, que tem a tia da notícia ruim. Agora você imagina como que é o dia dessa pessoa. E principalmente, se esquece de buscar Deus nas suas primeiras horas. Então, Luciano e Alessandro, é o normal das pessoas hoje fazerem isso. Acordar na correria. E num dos dias aqui a gente justifica essa questão, porque quando você acorda vendo notícias ruins, normalmente você tem 27% de chances de ter um dia mais ruim, emocionalmente. Pesado e negativo. Então, imagina acordando dessa forma, nessa loucura. Como que um campeão, de acordo com o que eu entendo, precisa iniciar o seu dia, Alessandro e Luciano? A Bíblia fala em Mateus 6,33 para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Acordou, meu amigo? Dobra seu joelho, busca se conectar com o divino, busca agradecer a Deus, busca pedir proteção para Ele. A Bíblia fala em Salmos que Davi, eu até trouxe minha colinha aqui, de manhã ele clamava ao Senhor. A Bíblia fala lá em Isaías que logo cedo ele buscava o Senhor. De manhã, buscar se conectar com Deus. Segundo, você fazer o teu estudo, fazer a tua leitura, você buscar o teu desenvolvimento. Terceiro, você fazer um exercício, buscar uma atividade física, você cuidar do teu templo, que é a casa de Deus. E aí você se alimentar de uma maneira correta, de alto nível, com princípios cristãos e com alguns princípios lá de Daniel, da alimentação dele. E aí, Alessandro, você começou a cuidar de Deus, de você vai estar apto
para cuidar das pessoas. Não sei se fez sentido para vocês. Fez sentido. Agora uma curiosidade. Eu acredito que a maioria dos jogadores deve ser tudo de orientação cristã, né? Aí chega um budista que pensa totalmente diferente de um cristão. Como você trabalharia com ele? Qual é o problema do ser budista? Primeiro, eu não estou preocupado qual é a religião dessa pessoa, eu não estou preocupado em que ele acredita verdadeiramente. Porque a crença, quem diz que o cristão está certo, quem diz que o budista está certo, quem diz que o ateu está certo, quem diz que o macumbeiro está certo? Quem diz? São crenças, e quando a gente acredita em algo, primeiro, a gente tem que respeitar o outro. Se o meu atleta, Alessandro, diz que fazer isso não funciona para ele, ok, então me mostra os teus resultados. Se ele diz que dormir de ponta cabeça para ele vai fazer ele performar no dia seguinte, então vamos ver. Então, assim, voltando para a tua pergunta, em relação ao budista, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, deixa eu aprender com você. Me ensina o que tem de bom nisso. Por que eu também poderia ler os teus livros? Por que eu deveria entender um pouquinho da tua religião? Mas isso não me faz melhor nem pior que o budista, eu acredito nisso. Bacana, hein, Luciano? O que você acha dessas ideias? Pois é, eu vou até fazer uma pergunta que eu vi que já tem um comentário aqui, né? Mas eu quero aqui já deixar registrado aqui o boa noite para você que está nos acompanhando aqui, ó. E claro, senta o dedo no like, né? Já que você está nos acompanhando, dá aquele like, dá aquele joinha. Mais uma vez eu falo, compartilha o link dessa live no grupo da família, do condomínio, com a sogra, com o tiozão do Zap, com todo mundo. Aquele pessoal que tá perdendo tempo vendo um monte de bobagem no TikTok lá, dancinha, manda o link do PonderaCast, que aqui tem coisa muito legal, muito bacana. E eu quero registrar aqui o meu boa noite pro Marcos Meira, que está sempre nos acompanhando aqui. Um abraço ao Marcos. Pro Dorgival Lima Pereira, que esteve conosco querido, aqui. Um abraço no coração, Dorgival. Ele comentando aqui, ó, treinamento, desenvolvimento e capacitação é educação para a vida. Um boa noite também para o Aderlan, do BI de AZ, que esteve aqui com a gente falando sobre inteligência artificial. Boa noite para Débora Oliveira. Boa noite, ponderadores. Em especial ao convidado dessa noite, Tiago Linhares. E tem uma pergunta aqui. Tiago, é correto misturar coach com religião? Depende da religião, eu diria assim. E por que não? A metodologia do coaching, ela tem como princípio a metodologia socrática. Se a gente for estender a vida de Jesus, ele era um indivíduo que fazia muitas perguntas. E muitas vezes ele fala que a cura não estava nele. Ele questionava as pessoas e perguntava se realmente a pessoa queria ser curado ou o que Jesus poderia fazer para a pessoa. Eu, na minha dissertação lá nos Estados Unidos, a gente fala de ser tese de mestrado e dissertação de doutorado. Na minha dissertação de doutorado, eu estou querendo incluir a minha metodologia do coaching com princípios cristãos. Por que não? Então eu quero provar por A mais B realmente que ela sim é importante. Existe hoje no mundo esportivo, vou falar da minha área, que existe a parte do atleta da parte técnica, a parte tática, a parte física e sim a parte mental, que cada vez é mais importante. No devocional, inclusive, a gente já sugere um quinto elemento, que é a parte espiritual. Existem artigos científicos que falam que existe sim hoje uma lacuna, um gap na presença do esporte para esses indivíduos que se interessam pelo mundo espiritual, sejam eles em células, em pequenos grupos. Então existe sim a necessidade, porque é de onde o atleta tira força, é de onde o atleta aumenta a sua fé, é de onde o atleta tira a sua coragem, a sua determinação, a sua resiliência, que muitas vezes não é com o psicólogo e talvez não seja nem com o próprio coach, é lá da Bíblia, é de onde ele acredita, seja do budismo, seja do catolicismo, seja do adventista, seja do batista ou de qualquer outra religião, mas é uma crença sim que é o que eu chamo de quinto pilar, que é a parte espiritual. E você acha então que hoje a espiritualidade é algo que está começando a ser revalorizado então? Segundo o Robert Dilts, nas pirâmides neurológicas, é a parte mais importante, que é o nível da espiritualidade. Eu não acho, tenho certeza que realmente isso move e muda vidas e transforma aí
simples jogadores e em atletas de sucesso. Então, esse é a espiritualidade, então seria a diferença que faz a diferença na vida de um campeão. Seria isso? Eu acredito que sim, Alessandro, porque a espiritualidade, que é diferente de religiosidade, ela é fundamental, porque muitas vezes o ato dele acreditar enquanto ninguém acredita. É ele ser forte e corajoso nos problemas e nas dificuldades. É ele ser grato a um Deus enquanto passa por dificuldade. Então, todos esses são aspectos que a Bíblia nos orienta, são todos aspectos que a ciência já comprova, que são importantíssimos para fazer o sucesso na carreira do atleta. Porque carreira não nasce de grandes conquistas, e sim de pequenos passos para ter grandes resultados. Olha, o devocional do dia 16, o dia de hoje, apesar de ser 8h30 da noite, a gente ainda consegue aplicar ele. Aprovar o de hoje, né? Aproveitar o que devocional de hoje, não é isso? Exatamente. Tiago, vamos lá. Uma coisa que eu queria te perguntar, né? A gente está falando aqui sobre a questão de realmente você acreditar, né? Isso está ligado à espiritualidade. E como não dar murro em ponta de faca, na tua experiência que você tem com esporte e tal? Tem muita gente que acaba dando murro em ponta de faca, que é você ficar insistindo em algo que você vê que não vai para frente, mas você acha que vai acreditar. Qual que é a dica do Linhares para você não dar murro em ponta de faca? Primeira coisa, Alessandra, a pergunta, eu já ajudaria ele a reformular a pergunta. Porque quando eu estou perguntando como não dar murro em ponta de faca, eu estou focando aonde? No negativo, e estou focando aonde eu não quero fazer. Eu já perguntaria, então me transforma essa pergunta no que você quer que aconteça. Eu não estou preocupado no que você não quer que aconteça. Então eu te questionaria assim, eu não estou preocupado no que você não quer fazer. Alessandro, eu já entendi que você não quer dar murro em ponta de faca. Então, verdadeiramente, para onde que a gente precisa direcionar o nosso cérebro? Uhum. Porque é exatamente isso que acontece com o atleta. Ele quer entrar em campo ou em quadra, eu não posso errar, eu não posso perder, eu não posso passar vexame. Eu não estou preocupado com o que você não pode fazer. Meu irmão, a gente precisa treinar sua mente para o que você quer fazer. Aquela velha máxima do exercício. Você viu ali embaixo que eu estou com o carro do meu pai. Uhum. É um carro vermelho. O meu pai, depois que comprou o Uno vermelho, Alessandra, sabe o que aconteceu na cidade? Choveu Uno vermelho. Olha que o Uno é o melhor carro da Fiat, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu preciso focar, treinar, direcionar para o meu cérebro para o que eu quero fazer. Então, esse é o objetivo do meu treinamento. Então, atleta, eu não estou preocupado com o que você não vai fazer. Eu tenho que treinar e desenvolver ele para, ao invés de não dar murro em ponta de faca, qual é o murro que você precisa dar para você ter um alvo correto? Qual é o comportamento que você tem que ter para você chegar onde você quer atingir? Isso faz a diferença, né, Luciano? Pare para pensar, né? Realmente tem muito nexo. A maioria das pessoas sempre se concentra no negativo, o medo de errar. E no esporte é diferente, por exemplo, do mundo corporativo, a pressão, no meu ver, deve ser o dobro, né? No esporte ou no mundo corporativo? Não, no esporte. Eu acho que ambas as situações, né? Porque no empreendedorismo são milhões, muitas vezes, envolvidos, são milhares de famílias que dependem de uma simples ou importante decisão. E no mundo esportivo, por exemplo, numa Fórmula 1, num jogo de tênis, de um Roland Garros, ou no futebol, numa Copa do Mundo final, se o indivíduo não estiver preparado, treinado, desenvolvido mentalmente, uma pequena decisão pode gerar um grande resultado negativo ou positivo para ele. Mas então é aí que a gente vê, por exemplo, um talento. Né? Fala assim, tem os talentos no futebol. Aí quando chega naquele jogo que é decisivo, que o cara tinha que brilhar, ele faz tudo que não deveria fazer. É isso mesmo ou tem outra coisa por trás? Existe muito jargão, leão de treino e gatinho de jogo. E é mais ou menos, estou parafraseando o que você quer falar. Porque no treino ele treina muito bem, faz de tudo, ele arrebenta, mas na hora do jogo ele parece um gatinho. Ele realmente é amarela. É normal, sim, o indivíduo, o ser humano, o empresário, o atleta falhar. O que não é normal é ele falhar constantemente.
Basicamente é isso. Se ele falha, ele precisa corrigir, consertar, treinar, se desenvolver para que não aconteça de novo. Se ele fizer de novo, aí ele está andando em círculo, ele não está corrigindo, não está sendo aperfeiçoado. Pô, que interessante isso, né? Super interessante. E, Thiago, eu achei muito peculiar isso aí, né? Se focar no positivo, se concentrar, né? E, no caso, se permitir errar. As pessoas, elas têm uma tendência de não querer errar, né? Sim. E isso é um bloqueio para o desenvolvimento. Que a gente, como você falou no início, Alessandro, a gente estuda perfil comportamental. A gente tem um perfil de um indivíduo que ele é o perfeccionista, que ele busca sempre querer estar fazendo as coisas corretas. E às vezes, por buscar essa perfeição, ele nunca começa, ele nunca inicia. Eu vi um palestrante falar uma vez que ele fez um livro e no livro tinha alguns erros, alguns erros, pequenos erros, mas ele estava numa fila gigante dando autógrafo. E aí a menina foi a última que chegou e a pessoa falou assim, ó, eu vi que você tem esse erro. Ele falou, sim, eu sei. E aí ele falou assim, exatamente porque você viu os meus erros que provavelmente você nunca iniciou a sua jornada e talvez você nunca vai começar por causa das imperfeições. No meu livro aqui pode sim ter algum erro, eu já vi alguns erros. Isso me entristece? Me entristece. Mas se eu ficar preocupado com os erros que eu vou produzir, realmente eu nunca vou caminhar, eu nunca vou andar. Então realmente é um desafio, Alessandro. É um desafio a pessoa se superar e buscar sair dessa inércia de querer sempre as coisas perfeitas, de querer sempre as coisas corretas, porque o indivíduo que é perfeito, que está parado, ele não vai chegar a lugar algum. Fantástico, fantástico. Olha, Sandro, um comentário aqui da Débora. Ó. Me lembrei do filme Doutor Estranho. Ele se concentrou aonde ele queria chegar e não pensar nos limites do corpo dele, né? Não, é um filme até que parece de criança, mas é um filme bem interessante, que justamente ele relata ali o problema das mãos, né? E ele consegue se superar ali, realmente lembra um pouco disso, que é você superar as suas limitações, não focar nelas, né? Focar onde você quer chegar. Muito bacana. E falando onde quer chegar, vamos dar aquele nosso aviso dos nossos patrocinadores? Com certeza a gente precisa favorecer os nossos patrocinadores e estamos abertos a outros patrocinadores também, né? Exatamente. Se você quer anunciar com o PonderaCast aqui, mande mensagem pra gente, chama no Instagram, no WhatsApp, qualquer lugar você vai achar a gente. A gente vai te responder, pode ficar tranquilo. E a gente vai entrar em contato para que você possa também patrocinar esse trabalho e colocar o teu anúncio aqui com a gente também, né? Legal. E dessa vez nós não vamos ficar mutados, que nem aconteceu na semana passada, né? Um pequeno detalhe. E hoje vocês estão vendo aí o card da Vortrix Supplies. A Vortrix Supplies é uma empresa que trabalha com o fornecimento de suprimentos para impressão, cartuchos, toners, tintas para impressoras. Além disso, ela também faz a locação de impressoras e notebooks. Então pare de se preocupar em comprar equipamentos caros, investir um alto recurso, entre em contato com a Vortrix Supplies no telefone que você está vendo aí na sua tela através do WhatsApp e também no site vortrixsupplies.com.br. Foque naquilo que realmente importa, o sucesso do seu negócio e deixe a impressão por conta da Vortrix Supplies. Bacana, e vamos aproveitar também e vamos falar de um outro patrocinador que é a NeuroSap, né? Então a NeuroSap, ela é uma empresa que ela está focada em desenvolver comportamentos empreendedores. Então ela utiliza uma análise de perfil comportamental cientificamente comprovada, atende várias empresas e tem uma proposta muito bacana através da mentoria. Então, se você quer realmente potencializar o seu time comercial, desenvolver as lideranças dentro da empresa, aprender a resolver conflitos em times, porque sempre é um pepino, a briga é inevitável, mas tem técnica de como resolver isso e o pessoal da NeuroSap pode te ajudar. Então tá aí o contato no 41 99758 4024, que é o WhatsApp. Tem também o e-mail, contato@neurosap.com, e tem um site que está lá para você conhecer o programa, as soluções que a NeuroSap traz, e também lá tem um link para você ver as avaliações do Google. A NeuroSap já está no Google, olha que bacana, que é o www.neurosap.com. Então tá aí, feitos os recados, né? Recados dados. Agora eu quero saber do Thiago, Alessandro, sobre o livro, porque nós temos um privilégio aqui de ter ganhado, né, uma cópia
do livro autografada, né? O que é muito legal, vou guardar com muito carinho. Mas e para aquele a quem está nos assistindo nesse momento e quer adquirir o livro, aonde vai achar? É nas plataformas de marketplace? É nas livrarias? Como que acha para comprar teu livro? Nas plataformas, nas livrarias. Hoje aqui em Curitiba o leitor encontra na Curitiba, na Página, na Maravilha, na internet, no bomdiacampeão.com.br. Na Amazon, a gente tem também nas Americanas, na Estante Virtual, na Shopee, enfim. N opções aí pro atleta, pro indivíduo, pro pai, pro amante da leitura entender um pouquinho mais. Então ele vai ter muitas facilidades e vai chegar direitinho na casa dele. Livro físico e tem e-book também? Livro físico, o e-book, né, o digital. E também nós temos o Good Morning Champion e o Buongiorno Campione, que é em italiano e inglês. Olha só que show de bola, negócio, hein? Realmente, olha... Eu curti. Tiago, conta pra nós... Desculpa, não quero te cortar. Não, e aproveitando que nós estamos falando aqui de onde encontrar o livro, também é importante a gente falar aonde encontrar o Tiago, né? Eu tava aqui pesquisando nas redes sociais, achei aqui o Instagram dele, aqui, ó, milhares de seguidores, ó. Pessoal que quiser seguir, ó, pessoal que tá aqui, ó, já segue lá o Tiago Linhares. O perfil dele é o @LinharesCoach. Legal? @LinharesCoach. Segue lá e acompanha o trabalho dele. Qualquer coisa, manda mensagem para ele ali. E como você falou, teu site, bomdiacampeão.com.br. Que é o site do livro. E tem mais alguma rede que você quer aproveitar para colocar, se o pessoal quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o teu trabalho, ou até contratar o Tiago? Tem a opção de contratar o Tiago ou o professor do Tiago que tá aqui, né? Ou o coach do Tiago, né? Não, esse aqui tá proibido aqui, porque senão eu perco o sócio aqui. Para agora. Que nada, eu preciso ganhar dinheiro para me clonar, entendeu? E aí, eu tenho uma novidade, né? No site Bom Dia Campeão. Se clonar é boa, né? Se clonar. Coitada da dona Débora, não é verdade? Coitado de muita gente. A gente tá lançando agora no meio do ano com o Bremer também mais um livro, que é a biografia do Bremer, que é o Zagueiro de Aço. E já está pronto, nós terminamos hoje essa obra. Quem está fazendo o prefácio do livro é o professor Tite, que foi da seleção brasileira, que tá nas 2 últimas Copas do Mundo. E o primeiro treinador do Bremer, que foi o Roger Machado, que está no Internacional. Então a gente vai ter a biografia do Bremer, que ainda é um livro de um atleta que está em atividade, prefaciado pelo Roger e prefaciado, pelo professor Tite. Então é uma grande... E assim, rapaz, ficou muito legal, cara. Tem muito detalhe sobre a história do Bremer, sobre de onde ele saiu, o que ele passou... Como foi chegar no profissional, chegar na Juventus e chegar numa seleção brasileira. Bacana. Uma das coisas que você comenta no livro é sobre os cases de sucesso esportivo. Conta para nós, qual foi o caso mais desafiador para o Tiago Linhares e o que você fez, Tiago? Rapaz, olha só, eu vou te contar uma história que não está no livro, por incrível que pareça. Qual que é o raciocínio do livro? Uma parte espiritual através do versículo. A gente traz uma pequena história bíblica de um personagem bíblico. Eu procurei o máximo evitar repetir. Eu procurei associar com um atleta, seja ele brasileiro, argentino, espanhol, inglês, italiano, até porque vai ter em italiano. E também procuramos falar de mim e do Bremer ali. Mas um desafio que eu tive que não estar aqui foi de uma atleta que eu atendi há um tempo atrás. E assim, eu fiz um trabalho muito bacana com essa pessoa e eu ia colocar o nome dela no livro. A mãe dela não deixou eu colocar o nome no livro. Simplesmente não deixou. Com todos os atletas eu não pedi permissão para ninguém. Eu quis comentar que eu ia citar o nome da atleta no livro. A mãe dela falou, eu vou conversar com a minha assessoria e eu acho melhor e mais interessante não colocar. Eu respeito, tudo bem, mas enfim. É um livro que não é sobre mim e nem sobre o Bremer. Nós somos os mensageiros, mas a mensagem é de Deus. Então eu acredito, Alessandro, que não tenha assim um personagem que mais chamou a atenção. A gente falou muito sobre o Kobe Bryant, a gente falou muito sobre o Michael Jordan, sobre o Cristiano Ronaldo, sobre o Michael Phelps, sobre a própria mentalidade que o Bremer teve que desenvolver. Então a gente procurou trazer histórias e cases de atletas de sucesso
principalmente focados na parte mental desses caras aí que são meio malucos aí, sabe, Alessandro? Que realmente não tiveram nada de equilíbrio, que não tiveram nada de comportamento tranquilo, que foi muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Então, a gente traz essas histórias para provar para o leitor que realmente, se eles começaram com pequenos passos, eles conquistaram e tiveram grandes conquistas lá na jornada deles. Muito interessante mesmo. Luciano, o que você me diz? Qual esporte você vai seguir? Quando você vai começar daí a trabalhar com coach Linhares para se desenvolver? Eu já sei que você faz caminhada, né? Faz trilha. Não, eu não faço tanta caminhada assim, não. Eu sou um pouco sedentário, na verdade, né? Vamos dizer assim, essa paixão pelo esporte, infelizmente, não flechou meu coração ao longo da minha vida. Mas e você? Eu jogava vôlei. Só que daí eu acabei fazendo uma besteira. Isso faz quantos anos? Cara, quando eu tinha cabelo. Bom, quando eu te conheci, você já não tinha cabelo. Eu devo te conhecer pelo menos o quê? Uns 15 anos? Eu acho que vai para uns... Nossa, 15 anos já. Pois é, e você já não tinha cabelo. Então significa que eu joguei mais vôlei recentemente do que você, hein? Eu me lembro que daí eu jogava vôlei, aí eu rompi os ligamentos do joelho esquerdo, e de lá para cá eu nunca mais entrei numa quadra, porque eu com medo de estourar o joelho, né? E daí a gente entra pro trabalho, começa a desenvolver as coisas e tal, e daí faz tudo menos cuidar do corpo, né? E o que o senhor acha como coach dessas desculpas que você dá para você mesmo e conta histórias repetitivas para você, gerando crenças e programando a tua mente de uma maneira errada? Olha só, eu vou te dizer uma coisa para você que está me olhando aqui. Ó, quando o discípulo supera o mestre. Não, veja só, eu vou dizer uma coisa para você não me que aguentei, está nos acompanhando. Eu estou com a câmera virada aqui para mim, olha só, errar é humano, permanecer no erro é que é o problema. O importante é o seguinte, faça como eu estou fazendo, porque olha, eu já estou fazendo caminhadas e já estou correndo. Boa. Eu já estou correndo, o coração está muito bom. Boa. Isso aí. Saiu bem, né? Tá ótimo. Deu uma enrolada legal aí, né? Deu pra dar uma desculpa. Tiago, me conta uma curiosidade, me mata uma curiosidade. Acho que é a primeira vez que eu ouço alguém realmente trabalhar coach com religião junto, principalmente um coach cristão. Tem outros assim na área que você conhece ou você realmente está inaugurando essa vertente? Vamos lá. Assim? É legal, Luciano. Eu não carrego nome de placa de igreja. Eu sim sou adventista, mas eu não falo e não carrego o adventismo. Porque é muita responsabilidade da minha parte, da minha pessoa, porque eu sou um ser humano. Eu vou errar, e já errei e vou continuar errando. Então eu posso manchar toda uma instituição. Eu trabalho com coaching com princípios cristãos, para realmente provar por A mais B, porque A mais B, provar por A mais B o que a ciência comprova e o que a Bíblia diz há milhares de anos. Então, e é dessa forma que eu consigo me conectar com as pessoas. As pessoas inclusive me perguntam, você não afasta as pessoas? Rapaz, muito pelo contrário, eu aproximo muito mais pessoas. As pessoas me procuram por causa e devido aos meus princípios cristãos. Então, assim, por exemplo, uma curiosidade, o treino mental. O verdadeiro treino mental para mim, eu costumo dizer que está lá em Mateus 5,37. Olha que interessante, que é você ser impecável com a sua palavra. Mateus 5,37 diz o seguinte, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Porque o que passa disso não vem de Deus, vem do maligno. A Bíblia fala assim, lá em Apocalipse, que Deus... inclusive eu escrevi num desses dias sobre ser meio termo. Deus está a ponto de vomitar o povo de Laodiceia, porque é morno, não é nem quente e nem frio. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou a gente serve ao Deus de Mamon ou ao Deus de Israel. E olha, então, por quê? O que tem a ver o sim, sim com o não, não? Decida qual lado você quer servir. Se você fala que vai fazer algo, faça aquilo impecavelmente. Se você fala que vai chegar às 20h30, chegue antes das 20h30. Se você fala que você vai começar exercício físico, comece a fazer exercício físico. Às vezes acontece um percalço, um obstáculo ou outro. Mas se você conseguir ser o máximo possível impecável com a sua palavra, no treinamento mental, você vai conquistar resultado. E aí eu volto pelos meus princípios cristãos. Por favor, lê para mim lá em Mateus 5,37. O que você entende? Sim, sim, não, não. A pergunta é, o que aconteceria com você se tudo aquilo que você se prometeu, que você prometeu para você, ou tudo aquilo que você prometeu para o mundo, o que aconteceria se tudo aquilo que você falou, você realmente
fizesse. Legal isso, né? Porque você aprende a ter palavra consigo mesmo. É né? um treino da mente. As pessoas querem ter palavras com os outros e esquecem que eles têm que ter a palavra consigo mesmo. Como eles não têm consigo mesmo, eles falham com os outros. É meio sistêmico, né? E Alessandro, Colossenses 3:23 diz o seguinte: para tudo que a gente for fazer, a gente fazer como se fosse para Deus. Então eu não trabalho para o meu cliente, eu não trabalho para o atleta, para o filho ou para a mãe. Eu trabalho como se fosse para Deus. Eu estou honrando um princípio bíblico. Não é lá da minha igreja, eu estou honrando um princípio bíblico. E quando eu atendo o atleta que ganha R$100 para o atleta que ganha mais de 1 milhão, eu estou fazendo a mesma coisa, como se fosse para Deus. Então, olha só que princípio interessante. Imagina todo vendedor, todo empresário sendo honesto, sendo justo, todo funcionário pensando dessa forma. Eu não estou trabalhando para o meu dono, estou trabalhando como se fosse para Deus. O meu podcast aqui é como se fosse a melhor forma para Deus. E isso vai expandindo, o céu é o limite em relação a onde isso pode chegar. Fantástico. Ô Linhares, e durante esse processo de escrita do livro, teve algum insight, algum momento de inspiração, algum momento de realmente de conexão com o divino durante esse processo que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que sim. Sim. Deixa eu te dizer uma coisa, Luciano. A vitória do atleta não acontece lá no último jogo ou na última luta. Ele aconteceu antecipadamente. Tem um livro chamado Parábola do Bambu. Ele fala sobre trabalhar nos bastidores. Porque o bambu cresce primeiro para baixo. E a gente não sabe o que é crescer para baixo. As pessoas não entendem. Então esse livro começou crescendo primeiro para baixo. Primeiro, eu fazendo as minhas orações, eu sendo dizimista, sendo pactuante com Deus. Durante o processo de escrita, eu não consumi carne. Falei para o Alessandro, eu faço jejum há 2 anos, de 24 horas, uma vez por semana. Imagina o que pode acontecer. Então, realmente foi uma entrega para Deus, por Deus. Então, com base com oração. Enfim, isso aí é meu maior case de sucesso e a maior curiosidade que eu posso te falar dos meus bastidores. Então, esse é um livro que foi feito através de oração, jejum, dízimo, pacto, ausência de carne e boas orações ao meu redor aí. Conta para nós uma coisa, eu acho muito bacana essa ideia do jejum. Eu confesso para vocês que jejuar é uma questão de realmente disciplina, como você falou, né? Eu vou assumir o compromisso e vou seguir. Fala um pouquinho sobre a experiência com o jejum, porque a gente que gosta de um leitãozinho a pururuca, não é verdade? Que quer comer uma carninha, você falou sobre ficar um tempo sem comer carne. Conta para nós esse universo, qual que é a pegada de você não comer carne, do jejum? Explica para nós esse lado. É assim, Luciano e Alessandro. Primeiro, eu não julgo, eu não posso julgar quem come ou não come. Eu não posso julgar quem se alimenta A ou B. Eu faço isso como se fosse para Deus. Eu entendo pela Bíblia que o meu corpo não me pertence. Ele é o templo de Deus. Eu fui 4 anos ovo-lacto vegetariano. Eu fiquei 4 anos sem comer carne. Basicamente, quando eu entrei para a educação física, eu fiz anatomia, comecei a estudar um pouquinho, falei, vou ficar sem carne, e fiquei 4 anos sem comer carne. Aí eu voltei. Para escrever, eu me propus a ausência de carne. Eu entendo que eu estudo muito longevidade. E aí, se você for estudar longevidade, tem uma cidade nos Estados Unidos, chamada Loma Linda, onde é uma comunidade cristã, onde os moradores são cristãos e eles se alimentam de só verduras, frutas e legumes, com ausência de carne. E tem um seriado na Netflix que é das Zonas Azuis, não sei se vocês já chegaram a assistir. Sim, já assistimos. Muito bom, e ele fala dessa Loma Linda. Então a ausência de carne foi para me conectar mais com Deus na minha crença, no que eu acredito. E a gente entende que quando Jesus retornar e nós formos levados para o céu, lá não vai haver morte. E se não vai existir morte, lá nós não vamos comer carne, porque a carne a gente entende que é de um ser vivo. Uhum. E no fundo, Alessandro, eu tenho dó dos bichos ainda.
eu pretendo voltar a ficar sem carne. Eu pretendo. Já diminui bastante, sabe? Mas a ausência da carne foi muito importante. E aí, o jejum para quê? Para me aproximar mais de Deus. Então, se eu estou me alimentando de um alimento, eu estou alimentando mais a minha parte carnal. Quando eu abro mão de comer algo, é para me aproximar mais de Deus, para o meu espírito estar mais próximo de Deus. No meu devocional, eu falo sobre um dia ali, sobre ser 10 vezes mais inteligente. Como que o ser humano, Tiago Linhares, pode ser 10 vezes mais inteligente? Se você for ler o capítulo 1 de Daniel, ele fala que Daniel e seus amigos não comeram as iguarias do rei. Eles promoveram um desafio pro guarda de Nabucodonosor para comer somente frutas e legumes. Passados 10 dias, que esse é o jejum deles lá, passados 10 dias, o chefe lá do Nabucodonosor percebeu que eles eram 10 vezes mais doutos que os demais. O rosto dele, a face deles, eles eram muito mais bonitas. A mulherada aí que quer ter o rosto bonito, faz jejum. O jejum rejuvenesce, ele mata células cancerígenas oriundas da alimentação. A gente não dá um descanso, a gente está assim, ó, vamos lá. Qual é o ser humano que consegue trabalhar incessantemente sem nenhum dia? A Bíblia me fala sobre um dia de descanso, que eu acredito. Eu tiro um dia de descanso, que é o sábado, que é o Shabá, que está na Bíblia. Inclusive, domingo não existe na palavra na Bíblia. Então, eu tiro um dia de descanso para minha família, eu não compro, eu não vendo, eu não trabalho, eu não negocio, eu trabalho em prol do próximo. E aí eu tiro o meu Shabá para o meu organismo. Quem vive mais, se você for estudar a ciência, quem pratica jejum, quem se alimenta de frutas, verduras e legumes de maneira simples, quem mexe na terra. Então, assim, o ser humano vai para um caminho que está indo totalmente contrário ao que Deus sempre orientou e ao que Deus sempre quis. Independente da religião. E no período de jejum, nem água? Não. Existem vários tipos de jejum. Inclusive, eu fui atrás de uma nutricionista para me orientar. Eu fui, Alessandro, ler os livros sobre jejum, a cultura do jejum, do Luciano Subirá. É um escritor aqui de Curitiba, né? Ele é um pastor aqui da Igreja Alcance, muito bom. Então, assim, existem vários tipos de jejum. O jejum parcial, que você escolhe, vou ficar sem comer carne por 30 dias, vou ficar sem comer doce, açúcar. Isso é um jejum parcial. Existe o jejum total, que é o que eu faço, que eu só meu organismo é ficar sem comer nada e somente com água. Esse é o jejum normal. O jejum total é de 3 dias sem água, que é até onde o teu organismo aguenta ao máximo. Mas eu nunca fiquei sem água. Existe um jejum espiritual, que é o outro que a Bíblia fala. Eu faço o jejum normal, sem alimento, somente com água, e ele permite o uso de chá e cafeína, mas eu não consumo nada, só consumo água no meu jejum. Olha que bacana e que curioso, né? Ao lado dessa cidade que você está comentando, eu estava vendo sobre isso, ela é vizinha de São Bernardino, onde nasceu o McDonald's, né? Sim, curioso, né? Você veja só, é como fosse assim a divisa entre, sei lá, Curitiba com Araucária. Daí tem uma linha de trem que você atravessa e você está lá em São Bernardino. E lá começou o lance de comer hambúrguer rápido e tal, né? O fast food que a gente tem. Bacana isso, né? Bacana. Tiago, que pergunta você queria que eu tivesse feito e eu não fiz para você hoje? Ó, o Luciano está sendo influenciado pelo mundo do coach, tá vendo? Que pergunta, né? Olha, a parte que... Eu adorei. Gente, ainda bem que tá gravado. E não foi combinado, né? Não e eu foi não combinado. tenho nada a ver com coach, hein? Eu acho que eu acho que a pergunta assim que eu sempre gosto de fazer nos meus trabalhos, nos meus processos, uma delas é o porquê. Que é o que o Simon Sinek fala, né? Quando a gente começa pelo porquê. O porquê você escreveu esse livro, talvez. O porquê que você faz o que faz. Por exemplo, eu perguntaria para vocês, por que vocês começaram o podcast? Então, é uma pergunta que eu procuro fazer, né? O Alessandro, você quer atingir uma meta. Por que você quer atingir essa meta? Porque aí você vai descamando. Por quê? O meu porquê do livro, porque foi um chamado de Deus.
sabe? Para contribuir com as pessoas, para mostrar para as pessoas que são céticas, ó, a ciência prova o que a Bíblia fala. E como foi esse chamado? É isso que eu quero saber. Teve aquele momento que você sentiu aquela flechada no coração, eu preciso colocar isso no papel? Eu sempre pedi para Deus para deixar um legado. Eu sempre pedi para Deus para deixar um legado quando eu me for. Porque eu sempre vi os meus clientes falando, eu sempre li sobre isso, né? Nunca é sobre milhões, sobre bilhões. Mas qual é o legado eu vou deixar quando eu me for? Que diferença eu farei para as pessoas enquanto eu estiver aqui? Eu sempre me questionava. Qual é o legado que eu vou deixar? Talvez iniciou pelo livro. Então, e aí um dia, eu jogando futebol, eu voltando de casa com o carro do meu pai, que eu ainda não tenho o meu carro, estou sem carro no momento, aí veio uma mensagem talvez de Deus, falou assim, escreve um devocional. Porque o Bremer queria escrever o livro dele. A gente já estava no projeto de escrever o livro dele. E junto do livro dele veio a ideia. Faz uma proposta para o Bremer para vocês escreverem um devocional para atletas. Por quê? Eu fui na livraria e não tinha livro para atletas nesse cunho aqui, de maneira no formato devocional. Então foi dessa forma que como nasceu, né, com essa fala de Deus para mim aí. E para ouvir a fala de Deus, ou do Espírito Santo, que é o que eu acredito, você tem que estar... existem várias formas, mas você tem que estar alinhado com Deus, com os joelhos dobrados, buscando o jejum, buscando Ele em oração, buscando Ele, questionando Ele o que Deus quer que eu faça. E aí foi dessa forma que nasceu. Bonito muito isso, bacana, né? isso, muito bacana. Você viu que o PonderaCast está iluminado hoje, né? Realmente, sim, tá bacana o clima, a conversa, Nenhum os Pondera insights. é igual ao outro, essa que é a verdade. Pondera, isso é verdade, isso é verdade. Luciano, eu passaria a noite toda conversando aqui, mas infelizmente a gente já precisa caminhar para a reta final, né? Chegou aquele momento? Eu acredito que chegou aquele momento mais especial, né? O ponto alto, que a gente está se encaminhando daquela mensagem. Se você já esteve aqui conosco, não é, Linhares? E já sabe qual é a mensagem ponderadora. Aquela mensagem que vem do seu coração, o coração de um campeão. Fique à vontade, aquela câmera é sua e abra o seu coração e deixa a sua mensagem. Meu amigo, minha amiga, atleta, empreendedor, eu quero dizer uma coisa bem simples que está lá na Bíblia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu e você não podemos fazer nada sem Ele. Então busque, bata, se encontre diariamente com Deus. Você realmente vai ter um milagre na sua vida. Sem Deus, meu amigo, a gente não pode fazer nada. Então ore verdadeiramente para que tudo dependesse de Deus na tua vida. E você acorde todos os dias e trabalhe para que tudo dependesse de você. Eu acredito que o sucesso, ele vem e acontece. É impossível você não ter sucesso ao lado de Deus. Fantástico. E assim, Bonito isso, muito né? bonito. Muito bonito e profundo, viu? Profundo. É um chamado realmente para espiritualidade. A gente está acostumado no dia a dia, Sim. como você já comentou aqui, né? Levanta, pega o celular, olha a notícia, olha a rede social, dá like e esquece daquilo que realmente importa, que é a nossa fé, a nossa crença, Sim. os nossos objetivos. Acho que ficou aqui uma mensagem muito forte de despertar realmente a gente voltar para aquilo que realmente importa para cada um de nós. Exatamente. E não viver na reação da vida. Realmente ter um propósito, todo dia acordar com esse brilho nos olhos e fazer que cada dia seja um dia de um verdadeiro campeão. Uau, gostei. Gostei. Thiago, o PonderaCast te recebe mais uma vez com muita alegria. Saiba que as portas sempre estarão abertas aqui para você. E eu me sinto, posso falar por nós dois, né? Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui conosco, viu? Eu que agradeço, Alessandro, Luciano, e eu quero lançar um desafio para vocês dois aqui e também para quem está assistindo. Por que vocês dois não escreverem as suas obras um dia? O que vocês estão esperando para deixar esse legado de compartilhar com as pessoas um pouquinho do que o senhor sabe aí para as pessoas? Qual é o legado? Qual é a obra que eu estou esperando que somente você pode fazer, que mais ninguém pode fazer? Então, tá lançado o desafio aí. E que vocês continuem expandindo, que Deus abençoe esse PonderaCast de vocês aí, porque o mundo precisa de vocês cada vez melhor. Parabéns, viu, gente? Obrigado.
Eu que agradeço. Mais uma vez é um prazer enorme ter você aqui conosco. Isso não é mentira, tanto que você já está aqui pela segunda vez. E quem sabe em outros momentos, em outros podcasts e talvez até em outros eventos, né, que o Pondera planeja aí no futuro. Exatamente, exatamente. Vem coisa boa pela frente aí, planejamento, a gente está executando, estamos focados. Então, com certeza, o momento certo chegará e a gente vai. Mas eu topo esse desafio, vou escrever uma obra, eu topo. É o mesmo lance da gravata borboleta. Tá? Eu tinha esquecido, né? Aproveitando aí, né? Lembrando, tem a história da gravata borboleta, que o Alessandro ele vai apresentar o programa de gravata borboleta quando a gente atingir 1.000 inscritos. Quantos inscritos nós estamos aqui nós hoje? Nós estamos no começo, né? Então todo começo é singelo, né? É um pequeno passo para grande... É um pequeno passo, mas nós estamos com passos firmes e resolutos. Mas estamos em 1/3 da meta, estamos com 330 inscritos. Então, se você nos acompanha até agora, não se inscreveu, vai lá rapidinho, se inscreve. Como é que é lá o negócio? Clica lá, habilita o sininho. Isso, habilita sininho o sininho de notificação. Segue o PonderaCast nas redes sociais, @PonderaCast Brasil no Instagram e nas demais redes sociais, TikTok, X, Facebook, @PonderaCast. A gente sempre faz vários cortes ali para você ter aquelas pílulas de conhecimento, de inspiração do PonderaCast. E eu quero encerrar aqui minha participação dando a você que nos acompanhou até agora o meu muito obrigado. Boa noite, um beijo no seu coração e até a nossa próxima live do PonderaCast ou quem sabe do Pondera Sem Filtro. Um abraço e até breve. É isso aí. E eu quero te agradecer por você estar conosco. A live vai ficar gravada, então fique à vontade em ver, rever, compartilhar e realmente vem aqui um reforço daquilo que já foi falado. Nos ajude aí dando se inscrevendo no canal, clicando no sininho de notificações, dando like, porque o projeto PonderaCast realmente nasceu com o objetivo de ser a sua voz nas redes sociais. Tanto é que eu e o Luciano, a gente começou o Pondera Sem Filtro, que é onde a gente aborda assuntos bem pontuais ali, falando sobre o desenvolvimento do Brasil, o quão importante é a gente ter o pensamento crítico. Então, quando você participa desse projeto, saiba que você não está ajudando somente o Alessandro e o Luciano a produzir um legado. Você está fazendo parte desse legado. Venha trabalhar conosco aqui. E eu te desejo um excelente final de noite, um abraço no coração e nos vemos no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Um beijo a todos.